paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo possa estar abençoando a cada um de vocês. Hoje, para a nossa meditação, aqui para o meu canal Porções Bíblicas, eu quero ler um trecho da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 17, versículos 11 ao 19, que vai falar sobre a cura dos 10 leprosos, gratidão versus ingratidão. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Observamos aqui na palavra do Senhor a questão desta cura imediata simultânea de 10 pessoas, 10 leprosos. Os leprosos, naquela época, viviam à margem da sociedade. Eram pessoas excluídas da sociedade, não viviam entre os demais. E a Bíblia diz que Jesus, entrando numa certa aldeia, e saiu ao encontro de Jesus esses 10 homens. E de longe, no versículo 12, fala que eles pararam de longe e gritaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Por que de longe? Porque eles não podiam se aproximar do povo, porque a lepra é contagiosa. Mas segundo os relatos, em 1873, um doutor chamado Amartya Hansen, da Noruega, ele isolou o agente da lepra, que o chamavam de o mal de Hansen. Hoje nós conhecemos como a hanseníase. E a lepra, ela afeta a pele e os nervos da pessoa, deixa as pessoas como as unhas caem, os dedos ficam retorcidos, a pele embranquecida, em alguns casos começa até a soltar pedaços. E interessante que Jesus ele vivia no meio dos leprosos e ele não pegava lepra. É interessante notar isso. Ele vivia no meio dos doentes e ele não ficava doente, porque ele é Deus. Mas o que chama atenção aqui não é nem tanto a cura dos 10. O que chama atenção é a ingratidão de 9. Isso é que chama atenção, porque o que mais salta da palavra de Deus assim aos nossos olhos é saber que só um voltou para agradecê-lo. E esse um era samaritano, ou seja, pessoa que
o povo de Israel não gostava. Pessoas que, além de ser doente, aquele moço estava doente, por causa da sua naturalidade, era também rejeitado. Poderia estar são ou doente, era rejeitado pelo povo de Israel. Vivia à margem da sociedade. E doente, pior ainda, não aceitavam. Então a falta de gratidão surpreendeu Jesus. Sabemos disso por quê? Por causa dos 10 homens que ele curou. Veja que ele cura 10, mas somente um reconhece. Agora, vamos ver um pouco aqui o estado dos 10 leprosos. Um monte de rostos coberto pela metade, porque o sol incomoda. Vivia com tipo capuz para cobrir os seus rostos, né? Os seus corpos andavam encurvados, se apoiavam um nos outros. As suas aparências causavam nojo nas pessoas. Tinha caroço na bochecha, nos lábios, no nariz, na testa. Quando falavam, as suas cordas vocais com úlceras fazia com que a sua voz ficasse áspera. Sabe aqueles filmes de terror, quando alguém está falando, parece estar falando dentro de um túnel, aquele jeito, aquela voz feia, porque a lepra também ataca as cordas vocais com úlceras. As sobrancelhas caíam, os músculos ficavam atrofiados, as mãos pareciam como garras, tipo aqueles desenhos de bruxa. Então o estado da lepra naquela época era bem avançado, porque ainda não tinha descoberto a cura. Então vários tipos de lepra atacavam a mesma pessoa. Mas quando esse doutor Armauer Hensel, da Noruega, ele isolou o vírus da lepra em 1873, aí hoje nós sabemos que ela tem cura. Mas observe que a cura maior veio antes de quando esse doutor descobriu que a cura foi Jesus. Jesus realizou a cura. E na época de Jesus nunca se ouviu falar que houve curas de doença fora de Jesus. Era apenas em Jesus. Então observe bem que, imagine aí aquela aparência feia, sem sobrancelha, sem cabelo, era uma coisa terrível. As pessoas evitavam os leprosos. Interessante. As pessoas evitavam os leprosos, mas Jesus teve compaixão deles. Interessante notar esse detalhe. Quantas pessoas fugiam dos leprosos, Jesus se aproximava deles para dar a cura. Enquanto as pessoas davam um passo para trás quando os viam, Jesus dava 2 em direção a eles. É interessante notar isso. Agora veja que sem remédio foi instantâneo. Só com a autoridade da palavra de Jesus a cura estava completa, aqui no versículo de número 14 do livro de Lucas, capítulo 17. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Veja que Jesus mandou eles irem até o sacerdote, mas no meio do caminho o milagre aconteceu. Agora veja o processo dessa cura. É uma coisa gloriosa acompanhar passo a passo esse milagre, essa cura. As mãos retorcidas foram ficando certas.
As feridas abertas foram se fechando, a energia começou a pulsar novamente nas veias. Aqueles 10 capuzes que estavam, cada um no rosto de um daqueles homens, eles foram tirando e jogando para trás. Se eles estavam andando de muletas, aí foram 20 muletas abandonadas no meio do caminho, porque eles não precisavam mais daquilo. A pele deles, imagine aí eles olhando a pele e vendo aquele processo, a pele ficando como a pele de um bebê. Louvado seja Deus. Só Deus pode fazer isso. Agora imagine aí os pulos de alegria que aqueles 10 homens não deram, porque antes deles chegarem até o sacerdote e se lavarem no tanque, eles ficaram curados. Eu imagino, é como se eu estivesse lá ouvindo aqueles homens gritarem: estamos curados, né? Aquele grito de vitória e gritando: olha, nós fomos curados. Você consegue imaginar como os leprosos se sentiram? Só aquele que está passando por uma dificuldade é que sabe a alegria que tem quando sai dessa dificuldade. Você já pensou? Alguém está devendo 100 mil reais para outra pessoa, de repente alguém chega e fala assim: ó, eu vou pagar a sua conta. Nossa, que alegria! Agora imagine uma doença dessa que vai atrofiando e vai matando aos poucos, vai exalando mau cheiro, ficando longe da sociedade, não consegue um emprego, não consegue conviver bem na família. E agora Jesus realiza o milagre e todas essas coisas que a pessoa não podia ter, agora vai ter. Então, a pessoa precisa reconhecer a bondade de Jesus. Então veja que quem está em Cristo consegue o que ele fez no físico dos leprosos e ele faz por nós espiritualmente. Porque o pecado ele nos torna leprosos, conforme Efésios 2:1. O que Jesus viu no corpo dos leprosos, ele vê na alma do pecador. Então, do mesmo jeito que está o corpo de uma pessoa que é leprosa ali no seu físico, a alma daquele que não aceitou Jesus está do mesmo jeito, está doente. Mas o interessante é que ele fecha as feridas do nosso coração, ele transforma tecidos pecaminosos em vestidos brilhantes, ele ainda cura e ele procura pessoas que são gratos a ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque apenas um leproso voltou para agradecer. E é interessante que Jesus notou isso. Ele notou que um voltou para agradecer, mas também ele notou a falta dos 9. E aí ele pergunta: cadê os demais? Cadê os 9 que não vieram? Porque só apenas um de vocês voltou para agradecer. Então nós devemos nos concentrar em Cristo e ser grato a Ele por tudo que Ele fez, que Ele faz e continuará fazendo em nós. Observe que como pode uma pessoa esquecer tão grande dádiva que Jesus fez na vida dessa pessoa. Então eu quero concluir aqui esta mensagem dizendo que sejamos mais gratos a Jesus por tudo que Ele fez por nós, porque Ele curou 10 leprosos, mas apenas um recebeu a cura. Apenas um, voltou para agradecer. Mas o importante aqui
é o versículo de número 19. Veja o versículo de número 19 do capítulo 17 do livro de Lucas. E disse-lhe, Jesus falando, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Dá a entender que os outros 9 receberam apenas a cura do seu corpo. E esse último recebeu, além de receber a cura do seu corpo, recebeu também a salvação. Então, o importante não é a pessoa apenas ser curado do seu físico. O importante é a pessoa ser curado da sua alma, do seu espírito e receber a salvação para morar com Cristo na eternidade. E eu concluo esta mensagem dizendo: sejamos mais gratos a Cristo por tudo que Ele tem feito e realizado, tanto no nosso físico quanto no nosso espírito, sabendo que temos uma eternidade inteira pela frente para morar com Ele. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se o Senhor nos permitir.